Era a segunda-feira à tarde. Eu estava na cozinha, lavando louça, quando ouvi a porta da sala bater. Meu filho tinha chegado com 3 amigos. Barulho de risada, tênis no chão, cadeiras arrastando. Eu sequei as mãos no pano e fui até a porta da cozinha. Só queria avisar que tinha bolo, que tinha café pronto, que se quisessem era só pegar. Mas quando eu abri a boca, ele me cortou. E disse assim na frente de todo mundo: "Lá vem a velha dramática." Os amigos riram. Não foi uma risada desconfortável. Foi uma risada de cumplicidade. Como se ele tivesse feito uma piada interna. Como se eu fosse personagem. Eu fiquei parada ali, com a mão na maçaneta, com o avental sujo de café. E senti meu estômago afundar. Ninguém disse nada. Ninguém olhou para mim. E eu voltei para a cozinha em silêncio. Fechei a porta devagar. Apoiei as 2 mãos na pia e chorei baixinho, porque não queria que eles ouvissem. Naquele momento, eu entendi que eu tinha virado piada dentro da minha própria casa. Eu tinha dramalão. Eu não ficava preocupada. Eu era neurótica. Eu não conversava. Eu enchia o saco. E o pior, ele começou a falar isso na frente de gente. Uma vez eu estava numa festa de aniversário da minha prima. A gente estava conversando sobre política, sobre saúde, sobre as coisas da vida. Eu falei alguma coisa sobre aposentadoria. O Gabriel interrompeu do outro lado da mesa. Minha mãe adora exagerar. Ela acha que o mundo tá sempre acabando. Todo mundo riu. E eu fingi que não doeu. Mas doeu. Porque não era verdade. E porque ele sabia que não era. Eu comecei a perceber que aos poucos eu estava sendo apagada. Dentro da minha casa. Na minha mesa. Na minha vida. Ele não me perguntava mais como tinha sido meu dia. Não me chamava para assistir série. Não pedia conselho. E quando eu oferecia ajuda, ele recusava. Como se fosse favor. Como se eu estivesse atrapalhando. Uma vez ele deixou a mochila dele na sala. Eu fui arrumar. Guardar os papéis, organizar. Ele chegou e gritou: "Mãe, eu pedi para você não mexer nas minhas coisas." Eu fiquei sem reação. Porque eu só estava fazendo o que sempre fiz. Cuidando. Mas agora, cuidar era invasão. Amar era sufoco. Existia era dramático. E aí veio aquela segunda-feira. A segunda-feira da frase, da risada, do silêncio. Eu fiquei o resto da tarde deitada no meu quarto, com a porta fechada. Sem som, sem televisão, sem nada. Só eu e aquela sensação de que eu tinha encolhido. Sabe quando você percebe que virou peso? Que virou motivo de piada? Que virou a pessoa que atrapalha o clima? Era isso. Se você já foi desrespeitada por quem criou, comenta. Eu mereço respeito. Naquela noite o Gabriel saiu. Nem falou pra onde ia. Nem avisou que horas voltava. E eu fiquei ali, sentada na sala vazia, com a televisão ligada só pra fazer barulho. Eu comecei a lembrar de tudo. Das noites que eu passei acordada quando ele tinha febre. Das vezes que eu fui em reunião de escola cansada, depois de plantão duplo. Das contas que eu deixei de pagar pra comprar o tênis que ele queria. Do aniversário dele de 15 anos. Que eu fiz uma festa linda, com um bolo de 3 andares porque ele pediu. E eu lembrei também das vezes que ele me cortou. Das vezes que ele fingiu que eu não estava falando. Das vezes que ele saiu sem me dar um beijo. E eu percebi uma coisa. Eu tinha me acostumado. Eu tinha aceitado. Porque eu achava que era assim mesmo. Que filho cresce e fica independente e distante. Que mãe tem que engolir. Mas não era distância. Era desprezo.
Na quarta-feira seguinte, ele trouxe a namorada para jantar. Era a primeira vez. Eu fiquei animada. Arrumei a mesa, fiz lasanha, caprichei na sobremesa. Quando ela chegou, ela me cumprimentou com educação. Mas foi só. Durante o jantar inteiro, o Gabriel mal olhou para mim. Ele conversava com ela, ria com ela, contava histórias. E eu servia. Levava prato, tirava prato, oferecia mais suco, como se eu fosse funcionária. Em um momento, eu tentei entrar na conversa. Comentei sobre uma notícia que tinha visto. Ele me ignorou, literalmente. Continuou falando com ela como se eu não tivesse aberto a boca. Eu senti meu rosto esquentar. Levantei, recolhi uns pratos e voltei para a cozinha. E ali, lavando louça de novo, eu senti uma coisa subir. Uma raiva. Não, não era raiva. Era clareza. Chega de humilhação, se você entende esse silêncio. Na sexta, ele me pediu dinheiro emprestado. Disse que era para pagar um curso. Eu perguntei qual curso. Ele disse, você não precisa saber de tudo, mãe. Eu olhei para ele. E pela primeira vez, eu disse não. Não vou te dar. Ele ficou parado. Como assim? Não vou. Você trabalha, ganha bem, se vira. Ele deu uma risada seca. Você tá de brincadeira. Não tô. Tá fazendo drama de novo. E eu senti aquela palavra. Drama. Dramática. Velha dramática. Mas dessa vez eu não engoli. Eu respirei fundo e falei. Gabriel, eu não sou dramática. Eu só tô cansada. Ele cruzou os braços. Cansada de quê? De ser tratada como empregada, como enfeite, como piada. Agora você tá exagerando. Não, eu tô falando a verdade. E você sabe. Ele desviou o olhar. Eu nunca te desrespeitei. Na segunda-feira você me chamou de velha dramática na frente dos seus amigos. Ele ficou em silêncio. Foi brincadeira, mãe. Não foi. E você sabe que não foi. Eu senti minha voz tremer, mas eu não parei. Eu passei a vida inteira me doando por você. E não tô cobrando. Não quero que você me agradeça toda hora. Mas eu também não mereço ser humilhada. Ele bufou. Você tá sendo sensível demais. E foi nessa hora que eu entendi. Ele não ia admitir. Ele não ia pedir desculpa. Porque para ele, eu era descartável. Se essa história tocou você, compartilha com outra mãe. Naquela noite eu tomei uma decisão. Não ia ser uma decisão espalhafatosa. Não ia gritar, xingar, expulsar ninguém. Mas ia ser firme. Eu parei de fazer as coisas dele. Parei de lavar roupa, parei de fazer comida para ele, parei de limpar o quarto dele. Eu cozinhava para mim, lavava minhas coisas, arrumava meus espaços. E deixei claro. A partir de agora, você cuida de você. Ele achou engraçado nos primeiros dias. Mas quando acabou a roupa limpa, ele percebeu. Quando não tinha mais comida pronta na geladeira, ele percebeu. Quando ele tentou me jogar uma piadinha e eu simplesmente não ri, ele percebeu. Passou uma semana. Ele veio até mim meio sem jeito. Mãe, você tá brava comigo? Eu olhei para ele e falei. Calma. Não, Gabriel. Eu não tô brava. Eu só tô cuidando de mim agora. Mas a gente sempre fez tudo junto. Não. Eu sempre fiz tudo por você. Tem diferença. Ele ficou sem resposta e foi embora pro quarto. Comenta, eu escolho minha paz, se você também tá acordando. Alguns dias depois ele tentou de novo. Dessa vez mais sério. Mãe, eu acho que exagerei. Eu não respondi na hora. Só olhei. Ele continuou desconfortável. Talvez eu tenha te tratado mal, mas você também exagera às vezes. E eu percebi.
Ele ainda estava tentando dividir a culpa. Então eu falei: Gabriel, eu não exagero, eu só sinto, e eu tenho o direito de sentir e de ser respeitada. Eu te respeito. Não, você me tolera, e isso não é a mesma coisa. Ele ficou uns segundos em silêncio. Depois falou baixo: Eu não sabia que você estava sofrendo, porque você nunca perguntou. E dessa vez, ele não rebateu. Passaram algumas semanas. Eu continuei firme. Não cedi. Não voltei atrás. Eu comecei a fazer coisas para mim. Voltei a frequentar a igreja, entrei num grupo de mulheres da minha idade, comecei a caminhar de manhã. Fiz amizade com a dona Célia, que mora no prédio. A gente toma café junto toda quinta-feira. E sabe o que eu percebi? Que eu tinha esquecido quem eu era. Eu tinha passado tanto tempo sendo mãe que esqueci de ser Marlene. Se você já esqueceu de si mesma para cuidar dos outros, comenta: eu também sou importante. O Gabriel continua morando comigo, mas a relação mudou. Ele não me trata mais como capacho. Não porque ele virou um santo, mas porque eu parei de aceitar. E sabe o mais interessante? Ele começou a me perguntar como eu tô. Como foi meu dia? O que eu tô fazendo? Não todo dia, mas às vezes. E isso já é alguma coisa. Teve um dia, faz umas 3 semanas, que ele chegou em casa com uma flor, uma rosa vermelha. Ele entregou para mim, meio sem graça, e disse: Eu vi e lembrei de você. Eu segurei a flor e não chorei, mas senti, porque não era sobre a flor, era sobre o gesto, sobre ele ter lembrado que eu existo. Hoje eu sei uma coisa: amor de mãe não é se anular, não é engolir desrespeito, não é aceitar migalha. Eu posso amar meu filho e ainda assim exigir dignidade. Eu posso ser mãe e ainda assim ter limites. E se isso faz de mim dramática, então que eu seja. Porque dramática é quem chora calada. Dramática é quem aceita. Dramática é quem se apaga. Eu não sou mais essa mulher. Se você entendeu essa história, comenta: eu merecia respeito desde o começo. Hoje, eu acordo e preparo meu café. Sento na varanda com meu livro. Escuto minha música. Converso com minhas amigas. Cuida de mim. E quando Gabriel me chama, eu vou. Mas não correndo. Não me arrastando. Não me humilhando. Eu vou. De cabeça erguida. Porque eu entendi. Respeito não se implora. Se impõe. E solidão com dignidade dói muito menos que companhia com humilhação. Eu não sou velha. Eu não sou dramática. Eu sou Marlene. E eu despertei. Se essa história mexeu com você, compartilha. Porque tem muita mãe precisando ouvir isso.